Não, vamos lá, vamos mudar de assunto agora. Ao sancionar o orçamento de 2022, o presidente Jair Bolsonaro vetou recursos que haviam sido aprovados para as áreas de pesquisas científicas e para políticas públicas voltadas para indígenas e quilombolas. Os cortes também atingiram projetos para a consolidação de assentamentos rurais, para pesquisas em universidades, para a reforma agrária e regularização fundiária e para a política de igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres. Outro aspecto que chama atenção é que mais da metade dos 3,18 bilhões que foram vetados pelo presidente no orçamento deste ano são dos Ministérios do Trabalho e da Educação. No primeiro, a tesourada foi de 1 bilhão e no segundo, 802 milhões. Ô Celestino, qual que é a prioridade do governo para esse ano? Auxílio Brasil, né? 84 bilhões vai ser injetados, né? Naqueles 11 milhões esquecidos pelo PT. 60 bilhões deverão se transformar em consumo direto, né? Então, assim, é o presidente Bolsonaro, a fama é do pai dos pobres, é do outro, né? Mas quem está ajudando a economia, porque isso gera consumo, né? Quase duplicou o Bolsa Família, que é a invenção dos tucanos, que agora é Auxílio Brasil, né, de 194, 197, foi para 400. Auxílio Gás, desde terça-feira da semana passada, 50% para as famílias cadastradas. E fora outras benevolências que o presidente Bolsonaro, o governo, né, os ministérios anticorrupção, que não tem nenhum escândalo de corrupção, não tem um ministro envolvido em corrupção no governo Bolsonaro, né? Para isso, Auxílio Brasil, Vitor Farias. Professor Itamar, e aí, qual que é a prioridade do governo para 2022? Olha, a prioridade para o governo é cumprir o orçamento sem estourar o teto de gastos. Essa deve ser a prioridade de todos os governantes. Gastar aquilo que for possível arrecadar. Ocorre que parte da imprensa, sobretudo da grande imprensa, já sai na frente olhando os cortes que foram feitos, né? Sem observar a justeza ou não de cada segmento. Quando se refere, olha, ao corte do Ministério das Mulheres, né? Dá uma impressão de que, olha, aquilo ali vai ser fundamental ou seria fundamental para o bom andamento da pasta, né? Olha, todo mundo sabe como que se faz. Todo mundo não, mas pelo menos uma parte sabe, né? Como que se é montado o orçamento público. Todas as pastas pleiteiam um valor maior. Se eu tivesse o ministério, eu ia pleitear um valor maior também, né? Agora, não é possível atender todos da mesma forma. Então, o governo que está gerenciando tem que fazer determinados cortes para poder encaixar. E muitas vezes, como fez todos os governos, inclusive o governo Lula, Dilma e outros, o contingenciamento que é, na hora de liberar, não libera o dinheiro, adia a liberação. Isso não pode pagar com o que não tem em caixa. Perfeito, vamos lá. Professor Akita, essa fala do professor Itamar, a questão, o Celestino falou que primeiro o Auxílio Brasil é a prioridade do governo para 2022, professor Itamar, para se cumprir o teto de gastos, o orçamento propriamente dito, mas a gente teve recentemente também a questão da PEC dos precatórios, que vai um pouco na contramão dessa política fiscal que foi levantada. Pergunto, o que a gente vai ter para 2022, visto o orçamento e visto essas questões dos precatórios? Para 2022 nós vamos ter eleição, então não dá para olhar o orçamento como pragmaticamente e tecnicamente, né? Nós estamos aí numa democracia sensível a essas ações, num país que infelizmente tem um percentual de analfabetos funcionais e analfabetos totais aí que beira 50%. Então, é preciso, né? Vamos falar isso de uma maneira clara, fazer algumas ações aí que tenham fundo eleitoral, cunho eleitoral. Isso qualquer presidente fez. Se esse fizer, não será o primeiro. E se não fizer, será o único que não fez isso até agora. Todos, né, os presidentes candidatos à eleição, os prefeitos, os vereadores, né? Em ano eleitoral, como tentou ensinar Ricardo Barros e todo mundo sabe, né? Não se discute coisas duras, né? É só
propostas aí de cunho político. Eu, tecnicamente, digo isso infelizmente, porque é um atraso, infelizmente. Vamos lá, Luiz Neto. Então, em relação a esse assunto, eu vou até me abdicar, porque a gente não vai chegar no consenso, né? Não, mas assim, na sua visão, o que deveria ser uma prioridade para o governo em 22, dado o cenário eleitoral, pandemia, todas essas variantes? Assim, acho que todo mundo tem na cabeça algo que seria importante nesse A palavra-chave é pandemia, crise para o povo. Obrigado, Emerson, mas eu vou expressar minha opinião e dizer o seguinte: acredito eu, Vitor, que esse ano ele vai ser um ano um pouco atípico. A gente ainda está enfrentando uma pandemia, ano eleitoral, reformas de obras serão entregues. Então, eu vou na linha do professor Aquito. A gente sabe que ano eleitoral é um ano onde muitas coisas são prometidas, poucas coisas acontecem de fato. Mas eu acho que a gente, eu gostaria, né? Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu gostaria que fossem debatidas importantes reformas que o Brasil precisa. Eu também. Como a reforma administrativa na máquina pública. Se não tivesse pandemia, crise hídrica, crise no mundo. Eu queria concluir, Emerson, mas se não tivesse, fica no campo das possibilidades. Pois é, mas teve. Nós estamos numa pandemia, estamos numa crise hídrica. A gente tem que enfrentar uma realidade O presidente e a realidade é essa. enfrentando. Eu não estou criticando o presidente, eu estou falando que essa é a nossa realidade. Então, a realidade é essa, pandemia, Victor, crise. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que para o futuro, que sejam planejadas reformas importantes, como a reforma administrativa, o enxugamento da máquina pública, o fim dos privilégios. Nós tivemos aí o teto que foi ultrapassado. Eu acredito que isso seria importante. E um assunto principal que está parado na Câmara, mais velho aí, que muita gente, que é o fim do foro privilegiado. O político não tem que ter privilégio. E outra reforma importante seria uma reforma política. O Brasil precisa de uma reforma política e que precisa ser discutida e vai ser um grande desafio, porque o Congresso não vai querer falar sobre isso. Legal. Inclusive, eu estava lembrando, o Moro falou isso, né? Que nos primeiros meses de campanha ele vai assinar lá que o fim do foro privilegiado. Eu quero ver se ele larga a previsão. Isso é um projeto antigo. Sim, mas eu quero ver se na canetada de um juiz de primeira instância ele larga a presidência da República, né? Assim, deixo aqui só esse comentário. Se na canetada de um juiz de primeira instância, ele larga a mão da presidência. Se você né? visse o projeto, ele é bem amplo, tá? Ele contempla determinadas situações de uma certa forma. Se, no entendimento do Congresso Nacional, uma boa parte, com o fim do foro privilegiado, não continua deputado. Uma boa parte. E se a gente pesquisar isso em porcentagem, é uma porcentagem relativamente interessante. Vamos lá, Francês. Está nas mãos do Supremo. Vamos lá, Francês, sua vez. Assim, a gente poderia discutir isso até amanhã aqui e não chegar a nenhuma conclusão. A gente sabe que o Brasil precisa de reformas importantes que estão aí alinhavadas, mas não conseguiram implementar. Também o governo atual teve uma infelicidade muito grande de enfrentar uma pandemia que desandou para aspecto médico, aspecto econômico. E o que eu torço e que eu acho que deve ser feito é o governo pelo menos ter espírito de estadista, né? De preparar a casa, arrumar a casa, deixar tudo certinho para quem vai assumir, que pode ser ele, pode ser outro, para quem vai assumir, nós temos que deixar a casa certinha, é isso. E qualquer coisa que o governo fizer agora, vão dizer que é com interesse político. Ele pode fazer um milagre, é interesse político. E realmente, se ele fizer, vai ser com interesse político mesmo. Como as águas. Campanha. Então nós temos como cidadãos torcer para que tudo dê certo e a gente consiga atravessar essa tempestade aí e começar um bom ano novo.